Mesmo a gente ouvindo falar que suculentas não precisam de muita água, a gente ainda fica com dó e não acredita que uma planta tão delicada e tão pequena consegue passar muitos dias sem água. E aí a gente vai lá e se arrisca em colocar um pouquinho d'água, acreditando que está fazendo bem para ela. Aconteceu isso aqui com a gente no início do cultivo e nós só começamos mesmo a ter as suculentas que nós desejamos e sonhamos e mantê-las vivas aqui no cultivo a partir do momento que a gente entendeu que algumas delas realmente precisam passar mais de uma semana sem rega. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Vício do Bem. Quem fala aqui é o Marcos, eu espero que você esteja bem. A primeira delas, então, é a Perle. A Perle, ela é a suculenta que as pessoas mais me pedem dicas de cultivo durante esses 3 anos que a gente apresenta aqui os vídeos para você no canal. E eu vou passar as dicas hoje para você de acordo com o que deu certo aqui para nós no cultivo durante esses 3 anos. A Perle, assim como você ou como qualquer pessoa que tem dificuldade com ela, aqui também nós comprávamos e ela durava um tempo e depois ela começava a melar as folhas e logo logo morria. Então a gente aprendeu a logo a retirar as primeiras folhas e colocar para brotar, para fazer novas mudinhas, porque se der problema na planta mãe, já tem folhinhas salvas dela para fazer novas mudas e ela começa a enraizar e a brotar muito fácil e dar mudas para a gente muito rápido. A segunda coisa é que quando você retira as folhinhas lá de baixo, além de você fazer as mudas, você também deixa o caule mais livre para poder tomar mais ventilação e também mais claridade. A planta começa a ficar mais forte. Aí elas gostam também de ser cultivadas tomando sol da manhã. A mesma coisa a gente faz com a segunda delas do vídeo de hoje, que é a Lovely Rose. A Lovely Rose também é considerada um pouco complicada para muitas pessoas, algumas já têm facilidade, mas a maioria me pede dicas delas também. E aqui a gente faz a mesma coisa. À medida que a gente percebe que a folhinha de baixo está começando a murchar, a envelhecer, antes dela perder todos os nutrientes dela, a gente retira e coloca para brotar. Enquanto isso, o caule começa a suspender, a crescer, e ele crescendo, ele começa a tomar mais ar e mais claridade solar. A terceira suculenta também, que não gosta de muita água e a gente acaba tomando muito cuidado com a questão da rega, é a patinha de urso. A patinha de urso, normalmente eu deixo ela dar uma leve murchada nas pontinhas delas, nesse local que parece uma unhazinha, ela começa a dar uma murchadinha e aí eu vou e faço a rega. É assim que a gente faz aqui para manter as que a gente tem no cultivo e a gente vai desenvolvendo elas e de vez em quando a gente percebe que ela está dando muitas mudas, a gente vem cá, faz uma poda de beliscão, tira uma mudinha e coloca num substrato seco para poder fazer novas mudas e garantir sempre ter essa espécie aqui com a gente. Porque sabendo que ela é de difícil cultivo, é necessário fazer novas mudas. A quarta suculenta que não gosta de muita rega também, que não gosta de substrato encharcado, é a orelha de Shurek. Vamos colocar a de Shurek, mas aqui tem a de Fiona, tem a Hobbit. Então todas essas a gente deve evitar aí excesso de água nelas, de encharcamento, porque elas tendem a dar muito fungo também. E gostam de ser cultivadas no sol da manhã também. A quinta é a Crispate Beauty, que é uma suculenta também lindona, muito rústica. E aqui no cultivo a gente trata essa planta, a gente apresenta a água para ela saber que existe água. Mas ela realmente não precisa de muita água, não precisa de muita rega. E a gente tem que tomar muito cuidado na questão de água empoçada nas folhas dela para não melar o miolo, porque ela fecha essas folhinhas de cima e ela acaba segurando muita água. Então essa daqui e algumas outras durante o vídeo, que eu vou mostrar para você, a gente faz esse procedimento de vir e dar uma soprada de leve aqui em cima para poder tirar o excesso de água e não deixar a água empoçada aqui na copa dela, porque nós já perdemos algumas por causa disso. A mesma coisa a gente faz com essa daqui, ó, que é a sexta suculenta do vídeo de hoje que não gosta de água, que é a Kale argentea. Quando a gente fala que não gosta de água, não significa deixar a planta morrer de sede e morrer desidratada. É realmente regar quando o substrato estiver totalmente seco e às vezes passou ali daqueles 7, 8 dias que normalmente a gente rega. Eu dou uma boa olhada em todas essas, se elas ainda estiverem apresentando bastante saúde
e eu ver que a planta está viçosa ainda, que está bem bonita, eu ainda passo mais uns 2 dias ainda sem regar numa boa, e é assim que a gente mantém todas elas vivas aqui no cultivo. A sétima suculenta também que a gente apresenta água para ela de vez em quando, é essa daqui que é a Dionysus. Além de regar ela aí uma vez por semana, mesmo em períodos mais quentes, a gente também coloca essas caminhas de carvão debaixo delas para evitar que elas encostem as primeiras folhinhas no substrato úmido, para evitar que elas melem, porque quem tem suculentas e já cultiva suculenta há algum tempo, sabe que elas são igual fruta podre na fruteira. Se você não tirar uma fruta podre dali, uma vai apodrecendo as outras. A mesma coisa é a questão das folhinhas das suculentas. Se você vê uma folhinha melada, é importante que você retire ela imediatamente, porque uma acaba melando a outra e você corre o risco de perder a planta toda, como é o caso dessa metálica aqui, ó, que é a de número 8 do vídeo de hoje, que também não gosta de água, não gosta de muita rega, de muito encharcamento. Então, quando a gente faz a rega delas, a gente rega abundantemente, vem ali com aquela ducha de mangueirada e molha bastante. Molhou bastante, a gente só rega novamente quando o substrato está totalmente seco. E essas que não gostam de água, que não gostam de muito encharcamento, a gente ainda tem aqui o palito de churrasco para poder espetar o substrato e verificar se realmente está seco ou não. Se estiver ainda um pouquinho úmido, a gente ainda passa mais uns 2 dias, além do normal que a gente tem costume de regar, que é uma vez por semana. A suculenta de número 9, que normalmente não gosta de muito encharcamento também, é essa daqui, que é a Crassula falcata. Aqui no nosso cultivo a gente começou a realmente ver elas desenvolvendo a partir do momento que a gente colocou ela para tomar o sol da manhã todo e também fazer a rega aí moderadamente, não regar, não exagerar. Quando a gente fala isso, dá a impressão assim que todas as suculentas são cultivadas do mesmo jeito, e na verdade não. Estou falando sobre essas que não gostam de muita água, de encharcamento, mas depois no final do vídeo eu vou te mostrar algumas que aceitam rega a cada 3 dias, por exemplo, e só ficam bonitas se forem regadas um pouquinho mais. Mas a falcata, por exemplo, quando ela murcha um pouquinho aqui as pontinhas dela aqui, ó, é que eu venho e faço a nova rega nela. E dessa forma ela está indo muito bem aqui no cultivo com a gente. A suculenta de número 10, que também não gosta de muito encharcamento, é essa daqui, que é a Beatrice. É uma suculenta bem bonita, bem compacta, com as folhas bem gordinhas, e assim a gente mantém as nossas aqui vivas e ficando cada dia mais bonita. Quando ela chegou pra gente era uma mudinha bem pequenininha, que eu mantive ela num pote 11, e hoje ela já está aqui, ó, lotada de mudinhas, e é porque a gente controla bastante a rega delas, né? Nós temos essa daqui, nós temos outras também no cultivo, mas eu quis mostrar essa daqui porque ela está lotada de muda, para você ver que vale a pena a gente ficar mais atento sobre essa questão aí do excesso de rega, porque algumas realmente não precisam, pelo fato de ter a folha bem gordinha. E a suculenta de número 11, eu vou deixar então as mamilárias e os cactos, porque todo cacto é uma suculenta e a mamilária é uma forma de cacto também. Então, elas também você tem que tomar um pouco de cuidado com o excesso de rega, com o excesso de água, né? Com encharcamento. Porque os cactos e as mamilárias, eles são só uma capinha e o resto é tudo água, né? Então, eles já armazenam bastante água, como é o caso também do cacto amendoim, que é um dos cactos que as pessoas mais desejam ter e tem muita dificuldade no cultivo. Além de não exagerar na rega, uma dica que eu deixo é sempre pegar um dedinho desse aqui, ó, e espalhar em outros vasos. Porque cada dedinho desse aqui é uma nova muda que se desprende muito fácil, que é só puxar de leve que ela se solta, e aí colocando no outro vaso rapidamente, ela começa a dar novas mudas. É uma forma de você garantir essa planta aí no cultivo. E uma forma de você garantir também essas plantas no cultivo é você usar um substrato bem drenante, bem aerado. Eu vou deixar para você no final do vídeo, caso você ainda não tenha visto, esse substrato que eu faço aqui, ó, sem gastar praticamente nada, e é muito bom para todas as suculentas, inclusive a Gila é plantada nele, e olha como que ela desenvolve. Mas como o vídeo de hoje é para falar sobre as suculentas que não gostam de água, de muita rega, né, de muito encharcamento, a Gila é uma delas,
porque cada folha dessa daqui, ó, é enorme, é praticamente do tamanho da minha mão cada folha. Então elas armazenam muita água, elas reservam muita água e realmente não precisa de tanta rega. Então, além da gente deixar ela num local que ela toma para mais de 6 horas de sol pleno, porque ela precisa de sol pleno para se manter bonitona, a gente também não exagera na questão da rega, uma vez por semana. A Lola, eu vou deixar ela como a suculenta de número 13, que também não é chegada a muito encharcamento, a muita rega. Então a gente rega ela uma vez por semana. E quando eu falo uma vez por semana, é naqueles períodos que tem sol a semana toda. Porque se tiver alguns dias nublados entre essa semana, ainda pode passar mais de uma semana sem regar. Essa daqui também, quando eu chego aqui que eu vejo as primeiras folhinhas lá de baixo, dando uma leve murchada, eu sei que já está na hora de fazer a rega dela. E é assim que a gente vem mantendo elas aqui no cultivo, porque a gente realmente não exagera na questão da rega. Em períodos de chuva não tem como controlar mesmo, então o que a gente procura é sempre fazer um substrato cada vez mais drenante para esses períodos de chuva também, pelo fato delas não gostarem de água. Sedum obeso, vou deixar de número 14 do vídeo de hoje, que também não é chegado a muita rega, não é chegado a excesso de encharcamento. Então a gente procura manter eles num substrato bem drenante, com bastante isopor. Às vezes quando dá a gente coloca perlita, bastante carvão triturado com lascas maiores, para ajudar bastante mesmo na drenagem, né? Para o vaso ficar aí com um substrato bem drenante para elas. A suculenta de número 15 do vídeo de hoje, que não gosta de água, não gosta de encharcamento, é a croma. Eu vou colocar aqui a croma e a melaco junto, porque as duas já estão juntas no mesmo vaso, porque o cultivo delas é igual. Muitas pessoas me pedem dicas de como cultivar as duas, então fica para você a dica nesse vídeo. Você que quer saber e já sabe que é você, então eu estou deixando a dica para você. Elas também não gostam de muita água, a gente rega elas só quando o substrato está totalmente seco e a gente deixa elas num local onde elas tomam todo o sol da manhã, que é o que elas gostam e desenvolvem bem. Vou seguindo então para a suculenta de número 16, que também não gosta de muita rega, não precisa de muita rega, que são as gibifloras, as suculentas gigantes. Ao contrário das outras, essas daqui, as gibifloras, elas precisam de mais horas de sol, né? Elas precisam aí de 5, 6 horas, 7 horas de sol pleno para elas desenvolverem e ficarem lindonas, como você pode ver por aqui. Mas eu coloquei elas como a de número 16, porque pelo fato delas terem as folhas bem grandes e bem gordas na maioria das vezes, então não precisa realmente de muita rega, porque elas já armazenam muita água no caule e nas folhas delas. Então elas realmente não precisam de muita água, de muita rega. Entregue para você a informação das que não gostam de água, então vou falar para você sobre a flor de maio, que é uma das suculentas que precisa de um pouco mais de rega e gosta de um pouco mais de água. Então aqui no cultivo, as nossas desenvolvem tomando aí água a cada 3 dias. A gente rega elas a cada 3 dias e elas vão desenvolvendo muito bem e numa boa. Então, algumas realmente precisam de um pouco mais de água. Porque embora seja da família dos cactos, seja uma cactácea, né, uma suculenta, ela tem as folhas fininhas, então parece mais uma folhagem. Por isso é necessário regar a cada 3 dias. Tem também esse daqui, ó, que é o Cotyledon pendens, que também, ó, dá para você observar ali uma folha bem murchinha. Eu deixo ela murchar e venho e faço a rega. Porém, essas folhas murchinhas, se passar de 3 dias, você já percebe que elas estão todas bem desidratadas. Então a gente rega a cada 3 dias também. A mesma coisa é o Sedum dedo de moça, que é o Sedum morganiano, né? Que é uma suculenta pendente. As suculentas pendentes, normalmente, a gente faz a rega delas a cada 3 dias, né? Se tiver num período aí de muito calor, de sol pleno mesmo, a cada 3 dias a gente faz a rega. Se caso tiver nublado ou fazendo frio, a gente só rega mesmo quando o substrato estiver totalmente seco também. E eu escolhi mostrar para você hoje as 16 suculentas que não gostam de tanta água, porque quando a gente percebeu isso e aprendeu isso, elas começaram a desenvolver muito melhor. E assim como a gente tem elas aqui lindonas,
eu também quero que você tenha as suas bem lindonas aí. Estou mostrando também as que gostam de um pouco mais de água, para você realmente entender que existem suculentas que são cultivadas de formas diferentes. São aí catalogadas para mais de 22 mil espécies, e embora todas elas precisem da mesma coisa, que é substrato drenante, algumas horas de sol, alguns cuidados como adubação, mas elas têm algumas que têm um cultivo diferente. Então a questão da rega, principalmente, umas gostam um pouco mais de água, outras um pouco menos. Essas das folhas curtinhas aceitam essa água que cai em cima dela, porque daqui a pouco elas vão absorver um pouco e também vai evaporar. Mas as que têm as folhas maiores, que formam tipo uma colherona, é importante você assoprar e tirar o excesso de água parada para evitar o apodrecimento aí do miolo delas. Aprendendo tudo isso, colocando em prática, deu certo aqui para nós, e é por isso que eu trago a dica para você, para que você também tenha aí cada dia mais suculentas lindonas, tanto as que são consideradas de fácil cultivo, quanto as que são de difícil cultivo. Diante das informações, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em tirar a sua dúvida. Deixa também aí de onde você assiste esse vídeo, para a gente saber até onde chega aí a nossa informação. Se você está gostando do conteúdo e não for inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever, deixar o joinha, compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você conhece, para ajudá-las também a ter suculentas cada dia mais lindonas como essas aqui. Para você que foi minha companheira e meu companheiro até o final do vídeo, eu agradeço a você pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.